Nesse vídeo, nós vamos ver a determinação macroeconômica do modelo ASAD, ou do modelo clássico de demanda e oferta agregada. Só ver se eu diminuo isso. Pronto. É, e vamos começar fazendo uma espécie de mapa mental e algumas anotações para facilitar a análise. Antes de tudo, a gente precisa fazer a conceituação simples do que é o AS e o AD desse modelo. E é uma conceituação simples, porque o AS significa a oferta agregada e o AD significa a demanda agregada. Então, o modelo AS-AD nada mais é do que o modelo de junção da oferta e da demanda. E nós vamos ver essa junção, essa ligação da oferta e da demanda do ponto de vista do modelo clássico. E existem algumas características do modelo clássico. Mas antes de fazer isso, só para deixar claro, a oferta agregada é o quanto as empresas oferecem dos seus produtos, e a demanda agregada é o quanto os agentes querem consumir dos produtos oferecidos. E isso tudo em função do preço. Ou seja, as empresas vão oferecer os seus produtos em função do preço, porque é a partir do preço que elas vão saber o quanto devem oferecer para maximizar o seu lucro, e os agentes, as famílias, as pessoas vão consumir os produtos também em função do preço, porque em função do preço elas vão saber o quanto irão consumir para maximizar a sua utilidade. Dito isso, vamos fazer uma introdução ao que seja o modelo clássico. E olhando aqui para o modelo clássico, a gente tira algumas características que devem ser, primeiramente, entendidas. No modelo clássico, nós temos preços fixos. Aliás, no modelo clássico, nós temos preços flexíveis. No modelo clássico, nós temos preços flexíveis, ou seja, o nível de preços no longo prazo não vai alterar o ordenamento da economia, porque esses preços são flexíveis. Eles vão se ajustar de modo que a economia vai atingir o seu equilíbrio. E no modelo clássico, ela atinge esse equilíbrio no pleno emprego, ou seja, os preços são flexíveis a fim de que se atinja o equilíbrio no pleno emprego, que é o ponto em que não existe desemprego involuntário, ou seja, todo mundo que quer trabalhar vai poder trabalhar. Então a gente coloca aqui também que no modelo clássico o equilíbrio é atingido no pleno emprego. E os preços são flexíveis a fim de atingir esse pleno emprego. E o pleno emprego é o ponto em que inexiste desemprego voluntário. Ou seja, quem quer trabalhar tem a oportunidade de trabalhar. Se os preços são flexíveis e se o equilíbrio é atingido no pleno emprego,
Então, o que vai de fato alterar o funcionamento, o equilíbrio da economia são os fatores de produção e tecnologia. Então, o que de fato deixa eu pensar numa palavra adequada. Não sei se é alterar, mas o que vai de fato aumentar ou diminuir é, os níveis de produção na economia são os fatores, vou colocar alterar mesmo. A economia são os fatores de produção e o nível de tecnologia. É, o que vai de fato alterar a economia são os fatores de produção e o nível de tecnologia, visto que os preços são flexíveis e o equilíbrio se atinge no pleno emprego. Temos que entender também que o modelo clássico ele olha para o longo prazo. Por quê? Quando a gente olha para o curto prazo, a gente sabe que, de fato, os preços não são flexíveis, os preços não se ajustam facilmente. Por exemplo, se tiver um desordenamento no mercado de trabalho, que seja necessário diminuir o salário das pessoas. A gente sabe que não vai haver essa diminuição no salário nominal, pelo menos das pessoas. O governo não vai chegar com uma diminuição de, não sei, R$ 100 no salário das pessoas. E se ele tentasse fazer isso? Imagina a confusão que seria. Então, no curto prazo, pelo menos, não existe esses preços flexíveis. E não existe não se atinge o pleno emprego, um ponto em que não existe desemprego voluntário. Isso acontece quando a gente olha para o futuro, porque no futuro os preços de fato se ajustam e no futuro, de fato, o ponto em que se quer chegar é nesse nível de pleno emprego, onde não existe desemprego voluntário. Então, ele olha, o modelo clássico, ele olha para o longo prazo. É, e ele também se baseia na oferta de mão de obra. Aliás, ele se baseia, ele é atingido, esse pleno emprego é atingido quando a oferta de mão de obra se iguala à demanda de mão de obra. Temos também como característica no modelo clássico a neutralidade da moeda. Isso quer dizer que políticas monetárias não afetam o nível de produto. Isso, pelo menos, a longo prazo, no modelo clássico. Então, no modelo clássico, existe uma neutralidade da moeda. Se o governo decide fazer uma política monetária, no curto prazo vai haver um reajuste, mas quando a gente olha para o longo prazo no modelo clássico, não vai haver alteração no nível de produto. O produto vai voltar ao pleno emprego, que se dá quando a oferta de mão de obra é igual à demanda de mão de obra. Então, e existe outra característica também que deve ser mencionada, que é a lei de Say. A lei de Say, não sei se é assim que pronuncia, mas ela diz que a oferta cria a sua própria demanda. Então, em se tratando de modelo clássico, ele segue a lei de Say, onde a oferta cria a sua própria demanda. Então, a demanda não afeta, de fato, é, o nível
o nível de preços, por exemplo, o funcionamento da economia, o quanto que se vai produzir no pleno emprego. O que define o pleno emprego é a oferta. A oferta decide o quanto ela vai produzir e a demanda vai se ajustar a essa oferta através do nível de preços. Não sei se deu muito bem para entender, mas é basicamente isso. O pleno emprego se atinge a partir da oferta, porque a oferta decide o quanto que ela vai produzir e a demanda vai demandar, vai consumir a partir do que a oferta pré-determinou. Então, para recapitular alguns conceitos do modelo clássico, a gente tem que no modelo clássico os preços são flexíveis, ou seja, os preços não afetam a quantidade de produto, porque o pleno emprego, o equilíbrio, é atingido no pleno emprego. E o pleno emprego é quando não existe desemprego voluntário. E o que de fato pode alterar a produção ou produto, deixa eu colocar assim, o que de fato pode alterar o produto é os fatores de produção e o nível de tecnologia. Quando eu tenho maiores fatores de produção e um melhor nível de tecnologia, eu tenho uma produtividade maior, e isso vai alterar o quanto que é produzido, o real nível do produto. No modelo clássico, se olha para o longo prazo, e ele acontece, esse pleno emprego acontece quando a oferta de mão de obra se iguala à demanda de mão de obra. No modelo clássico, nós também temos uma neutralidade na moeda. Então, políticas monetárias não afetam o nível de produto quando a gente olha para o longo prazo. E ele também segue a lei de Say, que diz que a oferta cria a sua própria demanda. Mas adentrando de fato no modelo SADI, a gente precisa fazer, pa- a gente precisa fazer a dedução do que de fato é a AS, primeiramente. E a AS é a oferta agregada. Deixa eu fazer uma setinha puxando aqui. E quando a gente fala de oferta agregada, a gente volta àquele conceito inicial que o que é a oferta? A oferta agregada é o quanto as empresas no conjunto, no agregado, no macro, elas vão oferecer. E como a gente está falando de empresas no agregado, a gente sabe que uma empresa em si não tem o poder de definir preços. Então, quando a gente olha para a oferta agregada nesse modelo, a gente entende que as empresas são tomadoras de preço. E agora, em se tratando mais especificamente da parte mais algébrica, a gente pode definir a oferta agregada como sendo o produto, que é igual uma função do capital, do trabalho e da tecnologia. Opa, o que faz total sentido. O produto, a oferta, vai estar em função do quanto que, da quantidade de horas trabalhadas ou do trabalho, do capital disponível e também da tecnologia. E essa, essa função, ela nos traz dois conceitos importantes, porque ela segue o conceito de retornos constantes de escala. E esse conceito diz que se eu, por exemplo, tendo a tecnologia fixa, é, e o trabalho e o capital podendo alterar, se eu tiver um incremento tecnológico que aumente a minha produtividade, logicamente, eu vou ter um aumento no meu produto, é, resultante desse incremento
tecnológico. Mas o que isso quer dizer propriamente na função? Quer dizer que se eu aumentar qualquer um dos fatores, seja o capital, seja o trabalho, seja a tecnologia, eu vou ter um aumento no meu produto. Então, se, por exemplo, eu aumento uma constante Z, no meu capital e no meu trabalho, eu vou ter um aumento Z no meu produto também, de forma que matematicamente vai ficar assim. O produto incrementado desse aumento é igual a uma função do capital incrementado desse aumento também e da oferta de trabalho também. Mas nesse ponto eu estou tendo a tecnologia fixa para todas as empresas desse agregado. E também tem outro conceito, que essa função segue, é o conceito de rendimentos marginais decrescentes. Decrescentes. Deixa eu só padronizar aqui. Rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, se por exemplo, eu aumentasse o meu número de capital, se eu aumentasse o meu número de trabalhadores, conforme eu vou aumentando, se eu tiver o meu capital e a minha tecnologia fixa, o meu produto vai aumentar também em margens decrescentes, de forma que graficamente vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se, por exemplo, eu tiver aqui o meu produto e eu tiver aqui o meu nível de trabalho, de forma que essa função, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, de forma que essa função seja de que o produto é dado em função do trabalho e aqui eu estou tendo que o capital e a tecnologia são fixas, elas não alteram. Conforme eu vou aumentando o meu número de trabalho, a minha quantidade de horas trabalhadas, meu nível de trabalho, o meu produto vai aumentar também, mas ele vai aumentar a taxas decrescentes, de forma que a minha função, minha curva vai ficar assim. Ou seja, conforme eu aumento o meu nível de trabalho, eu estou aumentando o meu nível de produto, mas a taxas decrescentes de aumento. E outra coisa importante de se falar também é que quando estamos falando de oferta agregada, a gente trabalha apenas com valores reais. Somente os valores reais vão poder alterar essa parte do modelo. É, mas é necessário falar também do equilíbrio na demanda e na oferta de trabalho, porque esses que vão conseguir, de fato, fazer alguma alteração no modelo. Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma legal aqui. Oferta de trabalho, eu vou chamar de. Aliás, vamos começar com a demanda de trabalho, eu vou chamar de ND. E quando a gente fala de demanda de trabalho, os primeiros conceitos que a gente tem que entender é que a empresa, que é quem demanda esse trabalho,
ela tem um objetivo claro que todos nós conhecemos, que é maximizar. Deixa eu colocar aqui. As empresas demandam trabalho, demandam a mão de obra. E elas objetivam, elas buscam maximizar o seu lucro. E como que as empresas maximizam o seu lucro? O lucro das empresas, que eu vou chamar de lucro mesmo, vou botar só aí, é igual à sua receita menos os seus custos. Então, o lucro é igual à receita, que é o preço que ela vende seus produtos, vezes a quantidade que ela produz. Então, é o preço vezes o produto, menos o custo dessa empresa. Então, o lucro é igual o preço vezes o produto. Mas a gente definiu, pelo menos aqui, que o produto é dado por uma função do trabalho. Então, aqui eu vou dizer que o preço é que o lucro é igual ao preço vezes uma função do trabalho, F de N, é isso mesmo, menos o custo. O que é o custo dessa empresa? Aquilo que ela vai gastar. E dado que a tecnologia é fixa para todos e a gente está trabalhando apenas com trabalho e capital, o custo da empresa vai ser a remuneração do trabalho, que é o que nós chamamos de salário, o tal do W, vezes o nível de trabalho, o quanto se é trabalhado, mais a remuneração do capital, que eu vou chamar de R, vezes o nível de capital, que é o K. Então, a partir daqui, eu deduzo que o lucro da empresa é o preço vezes a função do produto, menos a remuneração do trabalho, que é o salário, vezes o nível de trabalho, mais a remuneração do capital, vezes o nível de capital. E como já foi dito, a empresa quer maximizar o seu lucro. Então, vamos voltar para uma aula de maximização. Como que eu faço a maximização de uma função? Nesse caso, eu quero maximizar o meu lucro, que eu chamei de L, em função do meu nível de trabalho. Porque as empresas vão decidir o quanto que elas vão empregar de forma que o seu lucro seja maximizado. E quando a gente faz, e para maximizar isso, a gente faz a derivada do lucro em relação ao trabalho igual a zero. Deixa eu ver se eu melhoro isso daqui. Agora vamos fazer a derivada dessa função aqui. Quando eu derivo p vezes a função de x, o meu p está multiplicando a função de x, então ele vai se repetir. Ele é uma constante que está multiplicando. E f de n, né? F de n, eu não sei exatamente quanto é a derivada, mas eu sei que ele vai me dar f', a derivada da função, f' de n. Agora vamos fazer. Não tem muita necessidade de fazer o jogo de sinais, mas vamos fazer para ficar claro. Isso daqui é a mesma coisa que L é igual P F de N menos WN menos RK. Deixa eu fiz WN menos RK. E quando eu jogo a derivada nisso daqui? Esse primeiro eu já derivei. A derivada de menos WN. O N, aliás, o W, ele é uma constante que está multiplicando a variável, então ele se repete também. E a derivada de n é a mesma coisa que a derivada de x sozinho, que é zero. Aliás, que é 1. Então, seria w vezes 1 que eu não preciso colocar. E quando eu faço a derivada de r de k em relação a n, ele não tem n, então ele soma. É a derivada de uma constante. Derivada de constante é zero. E a gente está fazendo a derivada e igualando a zero. Quando eu faço isso,
eu posso jogar esse W para o outro lado e o P vai multiplicando também. Então, eu vou ter que a derivada, esse é um N aqui dentro, a derivada da minha função de trabalho é igual o W, que é o salário, dividido por P. Essa derivada da função do trabalho é justamente o rendimento do trabalho, vai ser justamente a minha demanda de trabalho, porque é isso que as empresas vão contratar. As empresas vão contratar o número de trabalhadores que se iguale à sua produtividade marginal. Então, a demanda de trabalho, ND, vai se dar quando vai se igualar, aliás, deixa eu fazer aqui para ficar mais simples. A produtividade do meu trabalho vai ser igual à demanda do meu trabalho, que vai ser igual ao meu salário real, que é o salário W sobre o P. W é o salário nominal, P é o nível de preços e o salário real é W sobre P. Essa vai ser a minha demanda do trabalho, demanda de mão de obra. E a minha oferta de mão de obra, deixa eu fazer aqui do outro lado, fazer aqui do lado melhor. A minha oferta de trabalho, que eu vou chamar de NS, ela segue uma lógica parecida, porque dessa vez não são as empresas que vão ofertar alguma coisa, são os agentes, são as famílias. Então, agentes da economia ofertam mão de obra. E, novamente, eles são tomadores de preço. E qual é o pensamento de uma pessoa quando ela vai se colocar no mercado de trabalho, procurar um emprego? Ela vai ter uma cesta de utilidade que ela vai dividir entre consumo e lazer. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter lazer também. E eu quero maximizar essa utilidade entre consumo e lazer. Eu quero trabalhar o menos, mínimo possível, para me consumir bem e para mim ter muito lazer. De forma que o ofertante do trabalho ele vai se encontrar com um dilema, que é o efeito renda e o efeito substituição. E o que é o efeito renda? O efeito renda ocorre quando, por exemplo, eu tenho um aumento no nível de salários. Se eu tenho um aumento no salário real, é claro, eu vou ter um aumento. As pessoas com um aumento nos salários, lembrando sempre que é o salário real, as pessoas vão querer arranjar emprego. E faz sentido. Se tem um emprego que paga bem, eu vou querer trabalhar nesse emprego. É, trabalhar nesse emprego para mim poder ganhar mais, para mim poder consumir mais, para mim poder ter mais lazer. Aliás, nesse caso, eu vou poder consumir mais, mas eu vou ter menos lazer porque eu vou estar trabalhando mais. E é justamente aí que entra o efeito substituição, que acontece porque, com o aumento no salário, as pessoas vão ficar mais ricas, terão mais capacidade de consumir com o que tem. Nesse conceito vai ficar gigantesco. E por isso vão demandar menos trabalho. Vão ofertar, né? Ofertar menos trabalho. Qual a lógica por trás disso? Por exemplo, se eu já trabalho 8 horas por dia e ganho salários mínimos, e digamos que o salário aumentou, o salário real aumentou, quer dizer que com esses dois salários mínimos, eu tenho uma renda
maior, eu tenho mais poder de compra. Se eu tenho mais poder de compra e já trabalho 8 horas por dia, eu não quero outro emprego, se isso já me satisfaz. Isso é bom para mim. E talvez eu pare de trabalhar nos finais de semana, por exemplo, porque eu já tenho dinheiro suficiente para arcar com o meu consumo e tenho o suficiente e posso até aumentar o meu lazer por causa desse aumento. Mas para fins, de estudo, o livro nos traz, a ideia de que a gente escolhe o efeito substituição, aliás, o efeito renda, de forma que, com o aumento do salário real, eu vou aumentar a minha oferta de trabalho. De forma que os gráficos vão ficar assim. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso para mim usar aqui. Agora aqui eu vou ter, em se tratando de demanda de trabalho. Eu tenho aqui o salário real, que é o salário nominal sobre o preço. Eu tenho o nível de trabalho. E a minha demanda de trabalho vai apresentar um comportamento mais ou menos assim. Opa, isso é a minha demanda de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que quando o salário real sobe, as empresas tendem a contratar menos. E quando o salário real desce, as empresas tendem a contratar mais, que é bem intuitivo até. E a minha oferta de trabalho vai apresentar esse comportamento aqui. Lembrando que a gente está escolhendo apenas o efeito, um efeito, onde eu tenho o salário real novamente, e eu tenho o nível de trabalho. E quando eu tenho um aumento no nível de salário, eu tenho um aumento na minha oferta de trabalho. Então, ele vai funcionar assim. E lembre que eu disse que o modelo clássico, o equilíbrio de pleno emprego, é atingido quando a oferta e a demanda de mão de obra se igualam. E é justamente isso o que vai acontecer. A gente vai tentar igualar esses dois mercados. Deixa eu colocar mais para cá também. A gente vai tentar igualar esse mercado de trabalho, de oferta e de demanda de trabalho. E quando a gente iguala esse mercado, a gente vai ter um comportamento gráfico mais ou menos assim. Aqui eu vou ter o meu salário real, aqui eu vou ter o meu nível de emprego, e eu vou ter a minha demanda, aliás, a minha oferta. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor. Espera aí. 45, exatamente 45. Aqui. Eu vou ter a minha demanda, a minha oferta de trabalho, a minha oferta de trabalho. Vou ter, deixa eu fazer de azul também, eu vou ter a minha oferta de trabalho nesse comportamento. Quando eu aumento o salário real, eu vou aumentar a minha oferta de trabalho e eu vou ter a demanda de trabalho com o comportamento contrário, dessa forma aqui. Essa é a minha demanda de trabalho.
E esse mercado vai estar em equilíbrio exatamente onde a oferta e a demanda são iguais. E nesse ponto eu vou achar o meu salário real de equilíbrio. E o que que acontece? Quando eu estou acima do salário real de equilíbrio, eu vou estar nessa situação. E nessa situação onde o salário está muito alto, eu tenho esse nível de demanda de trabalho e esse nível de oferta de trabalho. Ou seja, eu tenho muita gente ofertando trabalho porque o salário está alto, mas eu tenho poucas empresas demandando trabalho também porque o salário está alto. E o que que vai acontecer? O salário vai se ajustar, o nominal vai se ajustar, a fim de que se retorne ao salário de equilíbrio. Isso no longo prazo. E também vai acontecer a mesma coisa na situação em que eu tenho um salário real abaixo do salário real de equilíbrio, onde esse vai ser o nível da oferta das empresas, das famílias, das pessoas, e esse vai ser o nível de demanda das empresas. Vou ter, porque os salários estão muito baixos, as empresas vão querer contratar todo mundo. Mas as pessoas vão ver que não vale a pena trabalhar porque o salário está muito baixo. Então elas vão ofertar menos emprego. E por isso, nessa situação, como nós temos preços flexíveis e o salário nominal é flexível também, ele vai se ajustar de forma que se volte ao salário de equilíbrio, ao salário real de equilíbrio. Então, o salário nominal vai subir, a fim de que se retorne ao ponto de equilíbrio. E a oferta agregada no modelo clássico se dá basicamente seguindo essas diretrizes do mercado de trabalho. Então, voltando aqui para o mercado, aliás, para a linha, para a curva da oferta agregada, a gente pode extrair que ela vai seguir esse comportamento aqui. Deixa eu fazer o gráfico. Do ponto de vista em que eu tenho produto e tenho trabalho, novamente, ela vai seguir aquele comportamento que já foi dito. Conforme o trabalho aumenta, o produto vai aumentar também, mas a taxas decrescentes. Estou tentando fazer um jeito de ficar mais ou menos legal, mas não tem como. Então, aqui eu tenho trabalho, eu tenho produto, e eu voltei um ponto em que eu vou chegar no produto de equilíbrio e no nível de trabalho de equilíbrio também, onde a oferta de trabalho e a demanda de trabalho, a oferta e a demanda de mão de obra se igualam. Isso quando eu tenho uma função de produção que iguala a função de trabalho. E em se tratando de longo prazo, e voltando à ideia de que os preços são flexíveis, nós vamos ter que no longo prazo os preços não vão afetar o nível de produto. Então, se eu tenho aqui um gráfico em que aqui eu tenho o preço e aqui eu tenho o produto, no longo prazo, deixa eu copiar aqui, no longo prazo, a minha oferta agregada vai ser totalmente vertical, porque, novamente, os preços são flexíveis. No longo prazo, os contratos se ajustam, as medidas se ajustam, as empresas demitem e contratam funcionários da forma que elas quiserem. Os salários nominais se ajustam. Então, no longo prazo, o preço não vai afetar o nível do produto, porque ele é flexível.
Então, o produto vai estar totalmente vertical no ponto de pleno emprego, que é o produto de equilíbrio, que também é igual o produto de pleno emprego, onde a demanda e a oferta de trabalho se igualam. E essa é a definição do modelo clássico, algumas características e como que se constrói a curva da oferta agregada. Deixa eu só fazer as ligações aqui. Eu acho que deveria ser assim, a sequência lógica. Eu não sei se é exatamente assim, não. Mas enfim, é isso. Aí falta definir a demanda agregada também e depois ver o equilíbrio do modelo AS/AD como um todo.